pessoal. Vocês falam de qual cidade? Como a tutora Thaís falou para vocês, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, em Imbé. E vocês? Como é que tá o tempo aí? Aqui eu tô esperando o calor, que estão me prometendo, mas de manhã tá quente, de tarde tá frio, no meio da tarde chove. Aqui a gente vive de tudo, pessoal. Muito calor, tô com saudade do calor já. Depois eu tô reclamando dele, mas hoje eu tô com saudade. Coisa boa. Isso que é o legal, né, da aula online. Olha só onde é que cada um de nós está, né? Isso é muito interessante. É algo diferente, né? A gente pode ter esse contato com vocês, ó, um colega em São Paulo, outro em Natal. Isso é muito legal. Thaís, já iniciou a gravação? Sim. Já? Então tá, vamos iniciar então. Já Vou só iniciei. fechar meu áudio aqui para não te atrapalhar. Tá bem. Então sejam muito bem-vindos, pessoal. Espero que aproveitem bem, né, esse momento aqui conosco hoje para tirar dúvidas, então, com relação ao C3, né, realizar avaliação e medidas de controle de riscos ergonômicos e de acidentes. Então, é para ser um momento bem informal, tá? Para que vocês possam tirar o máximo de dúvidas possíveis com relação às atividades e ao C de forma geral. Então, eu vou, como eu falei para vocês, eu estou iniciando a gravação, né, para que vocês possam rever em outro momento e também para que os colegas que não estão presentes, né, possam assistir depois. Então, algumas orientações gerais que a gente sempre passa no início. Para ingressar no chat, então, é necessário inserir o seu nome seguido de sobrenome. Também é possível utilizar um apelido, desde que não seja pejorativo. Nosso objetivo, então, é atender a todos com maior atenção e excelência. Então, vocês podem nos interromper a qualquer momento. As perguntas devem ser compartilhadas, então, no bate-papo. A câmera e microfone estarão desligados, então, a nossa comunicação ali, ela se dará através do chat. Para que possamos, então, atendê-los com maior agilidade e clareza, as dúvidas serão sanadas em ordem cronológica. Então, conforme vocês forem colocando ali no chat, a gente vai respondendo. Nos próximos slides, então, vamos tratar sobre as principais dúvidas que vocês nos trarão sobre o C3. Vamos, então, em seguida, abrir para questionamentos, né, no final, mas eles também ocorrerão durante, então, a apresentação do Momento Online. Então, pedimos, então, que não insiram mensagens com provocações que possam conter ofensa, insulto, discriminação ou dados, né, de outra pessoa. Descumprida essa regra, então, serão aplicadas medidas administrativas, né, punições. Caso algum de vocês tenha alguma reclamação, sugestão a fazer, pode enviar um e-mail, então, para o relacionamento.ead@senacrs.com.br. A Luciana colocou aqui já no chat, né, eu vi o e-mail, então vocês fiquem à vontade, se quiserem nos enviar alguma sugestão, algum elogio, né, então fiquem bem à vontade. Lu, contigo. Pessoal, como a Thaís já passou para vocês, meu nome é Luciana. Pode me chamar de Lu, de tutora, professora, fiquem à vontade, tá? Meu nome é Luciana Ferreira Farias, sou técnica de segurança do trabalho, bombeira civil profissional, tecnóloga, tenho algumas pós em saúde do trabalhador, docência em ensino superior e docência na ensino técnico, e entre outras, né? Mas o meu foco hoje é a área da educação, né? E o que eu quero contar para vocês, alguns eu acho que eu já conversei num outro momento online, Thais. Acho que alguns desses nomezinhos não são estranhos. Já conheço esse pessoal, Thais, são bem participativos. Então nós vamos ter uma aula muito boa. Ah, Né? que bom. O pessoal vai responder as nossas perguntas, tenho certeza, porque alguns nomes eu lembro de um outro momento. Pessoal, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, fiquem à vontade, tá? Quando volta uma atividade, sempre gosto de dizer isso neste momento, né? Não fiquem chateados com as tutoras e com os tutores de vocês. Quando volta uma atividade, é o momento que a gente tem para renovar aquele conhecimento, pesquisar de novo, buscar novas informações. Poxa, Luciana, mas tu voltou a minha atividade 3 vezes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu também já fui aluna e sou aluna, né? Em vários momentos as minhas atividades também voltam.
Por quê? A gente está com pressa, está pensando em outra coisa, não tá? Às vezes está pensando naquele boleto que tem que pagar, está pensando no namorado, está pensando no que a mãe e o pai pediram ou algum outro colega, não é, pessoal? Então, assim, ó, aceitem às vezes aquela volta como algo bom. Não pensa assim, poxa vida, eu vou ter que fazer de novo. Às vezes vale a pena, porque um dia tu vai estar lá formado e o teu chefe vai pedir para você fazer uma atividade e você vai dizer assim, poxa, isso aqui no curso eu tenho certeza que vai estar certo, porque no curso eu aprendi. Vai aprovar, meu chefe vai liberar a minha demanda. Então, continuem, né, perguntando, questionando, este é o momento. Certo, pessoal? Uma boa noite e uma boa aula. Perfeito, Lu. Então, dando sequência, então, o meu nome é Thaís, eu sou graduada em enfermagem, com pós-graduação, então, em enfermagem do trabalho. Então, a minha expertise, ela é basicamente voltada para a área hospitalar, né? Eu trabalhei mais de 10 anos em SESMIT de diversos hospitais aqui da região. Então, a minha expertise maior são com os acidentes envolvendo, então, materiais perfuro-cortantes. Também tenho MBA em Gestão e Liderança, Coach. No final do ano passado, então, me graduei numa área que está super em alta, que é a gestão da qualidade, né? Então, a qualidade, ela perpassa aí por diversas empresas que estão maduras no sentido, né, de receber inovação, enfim, e possuo, então, pós em docência no ensino técnico para estar, então, conduzindo vocês, né, neste MO e nas correções. Então, como a Lu falou, aproveitem esse momento, então, conosco, né, não se chateie com alguns apontamentos que a gente faz nas atividades, mas a gente tem, né, toda uma orientação por trás, né, dos nossos feedbacks, de como proceder, o que a gente tem que cobrar, o que a gente tem que ver que o aluno entendeu determinada situação, que a gente vai construindo, né, o conhecimento de vocês ao longo, então, dessa trajetória do curso. Thaís, uma pergunta. Eu Diga. acho que tu vai me dizer que não, né? Mas vou perguntar. Sabe as 38 normas de cor? Com certeza não. Eu também não sei, mas eu sei aonde procurar. A gente sabe aonde pesquisar, que é isso que eu vou colocar agora no link, no chat para vocês, o link das normas regulamentadoras, tá? Eu não sei todas de cor, mas eu sei aonde está a informação, como a minha colega Thaís também. Aonde que tu pesquisa? Eu posso colocar na internet ali aleatório NR3, NR5, NR10? Pode, mas aquele site não vai te dar 100% de certeza. Por isso que muitas vezes as atividades retornam, pessoal. Vou colocar ali no chat para vocês, enquanto a tutora Thaís vai iniciar a atividade 1. Verdade, sempre muito importante verificar, né, a procedência do site quando a gente faz pesquisas. Muitas vezes os sites, eles geram informações incorretas, e aí a gente pode estar levando para a nossa atividade, né, ou para o nosso dia na empresa informações que não são verdadeiras. Então, é muito importante pesquisar em sites confiáveis, como Cielo, por exemplo, Lilacs, né? Então, são sites que possuem, né, veracidade. Então, é bem importante isso. Bom, então, a UC3, então, ela é um C que eu particularmente acho ela muito boa, né, de trabalhar, as atividades eu acho são atividades bem tranquilas e muito usuais, assim, no nosso dia a dia. A UC3, então, ela é composta por 3 atividades, e agora a gente vai ver, então, cada uma delas, e aí vocês podem ir colocando aqui no chat, e a Lu vai me trazendo, então, conforme vão surgindo dúvidas. Eu só vou aqui aproximar o meu, porque vocês podem ver, né, eu uso óculos, então eu sou bem... eu sou um pouco cegueta, digamos assim, então eu vou dar o zoom aqui para mim, senão eu não enxergo. Vou fechar aqui a minha câmera. Bom, então a atividade 1, ela tem a seguinte orientação. Então, para entregar a sua atividade, clique no título Atividade 1, role até o final da página, vá até o botão Carregar Arquivos, e aí é só selecionar o arquivo correto no seu dispositivo. Então, o contexto da primeira atividade, então, nós temos a empresa Pé Direito Calçados,
que está em processo de implementação de um novo setor para expedição de produtos. Aí, quando vocês clicam ali, clique aqui para conhecer o setor de expedição, vem toda, então, uma animação, né, mostrando ali os bonequinhos, o que eles estão fazendo, qual a atividade deles. Então, vocês têm que analisar todo o setor da expedição e, depois, em específico, cada trabalhador ali na sua função. Aqui nós temos a planta baixa, então, que pode ser feito o download para visualização. A única tarefa pendente é finalizar a montagem das estantes para armazenar mercadorias e os acabamentos na alvenaria. A montagem das estantes é realizada por 2 colaboradores terceirizados. Cada uma delas tem 2 patamares com 3 metros de altura cada um. Então, uma informação bem importante. Enquanto o processo restante ainda não é finalizado, os colaboradores da empresa executam as atividades de receber os calçados na esteira, embalá-los manualmente e colocar tais embalagens e pallets, os quais serão levados até as estantes pela empilhadeira. As estações de trabalho dos colaboradores estão a uma distância de 1 metro, na qual ficam os operadores. As esteiras são localizadas a 1 metro do chão. Os pares de sapato são organizados em caixas, as quais armazenam 50 pares em cada uma. As caixas têm altura de 50 centímetros. O transporte dos pallets até as estantes é realizado com uma empilhadeira de torre. Ela também tem a função de colocar o material em caminhões. Aí aqui a gente traz, então, um exemplo, né, do exercício que vocês vão ter que responder. Então, primeira coluna é o perigo, fator de risco. O segundo é o cenário. E o terceiro, então, é a legislação aplicável e justificativa. Então, vejam, vocês vão ter que inserir um fator de risco ergonômico que vocês encontram em determinada atividade, né? Tem o expedidor, o montador de esteira. Então, em cada um, vocês vão ter que olhar o cenário, olhar as atividades ali que eles estão fazendo e verificar qual o risco ergonômico eles estão expostos. E assim, bem como também o risco de acidente. Qual o risco de acidente que pode acontecer com aquele determinado trabalhador? Então, voltando para o risco ergonômico. Quais são os riscos ergonômicos que os trabalhadores, em geral, podem ter? Coloquem no chat. Thaís, eu estava perguntando para eles ali, enquanto tu estava lendo, né? Qual era a NR que trata o assunto perfeito. ergonomia. Daí já tem uma resposta ali, a Daniela já respondeu para nós, NR 17. Alguém arrisca colocar algum fator de risco ergonômico? Pode chutar, pessoal. Se está errado, a gente faz de novo, agora é o momento. Muito bem. Temos ali, alguém respondeu já. Temos uma corajosa, Lu. Roseli. Viu? Eu te falei que esse povo ia responder. Eu te falei, eles são participativos. Começamos bem a segunda, Thaís. Movimento repetitivo. Muito bem, Roseli. Alguém arrisca mais um? A Eliana respondeu. Carregar caixas de maneira incorreta. Mais alguém para a gente passar para o cenário? Tem alguém aí? Ah, tá aí, achei. Ah, muito bem. Bom, pessoal. Muito bem, pessoal. Bom, aí no cenário, então, eu sugeriria vocês primeiro responderem um cenário, tá? Porque daí vocês vão ver quais as atividades que eles estão fazendo e identificar quais os fatores de riscos estão envolvidos, no caso aqui o ergonômico, né? Mas vocês podem fazer como achar melhor.
Mas é que o cenário, conforme a gente descreve, a gente identifica os fatores de riscos com maior facilidade, né? Então, aqui eu vou descrever, durante a atividade tal, eles fazem determinada atividade, o que pode gerar tal coisa, né? Então, talvez facilite um pouco mais para vocês. Aqui no exemplo, então, é um movimento repetitivo e o cenário é, durante a atividade de desossa de frango, o trabalhador executa movimentos frequentes e repetitivos com as mãos, o que pode gerar uma LER. Então, ele faz muito corte, né? Então, ele utiliza muito, né, as mãos ali com movimento repetitivo. E ali, por último, vocês então vão inserir qual a legislação que se aplica e a justificativa. Então, não adianta só colocar assim, por exemplo, NR17 ergonomia. Não vai estar correto, né? Vocês têm que inserir qual a justificativa está dentro dessa norma, que tem a ver ali, então, com o movimento repetitivo e o cenário de forma geral. Com as suas palavras, não precisa copiar a norma, claro, copiar de ponta a ponta. Quando, às vezes a gente abre o arquivo, tem 3, 4 folhas da primeira. Então, assim, ó, pode fazer com as suas palavras. Perfeito. E no acidente é a mesma coisa. Vocês vão identificar quais as atividades que o trabalhador ali daquele setor faz, né? E qual o fator de risco que ele está, de acidente que ele está exposto. Aqui, então, o tipo de acidente é trabalho com faca, porque durante o trabalho com faca, na desossa do frango, o trabalhador poderá, ao ter contato com a lâmina da faca, se cortar. Então, ele tem um risco, então, de acidente, né? Porque ele manuseia esse objeto perfurante, que é a faca, né? E aí, depois, então, vocês vão inserir qual é a legislação aplicável e a justificativa. Igual o item anterior, porém, aqui é tudo relacionado ao fator de risco de acidente. Thaís, temos uma pergunta. É válido um único fator de risco ou tem que ser mais de uma norma? No mínimo, um fator de risco, tá? Se vocês encontrarem mais, podem inserir, mas é no mínimo um fator de risco e a norma que se aplica. Se tu encontrou, identificou que tem mais de alguma norma, por exemplo, aqui no movimentos repetitivos, a gente poderia ter colocado a NR6, né, que fala sobre o equipamento de proteção. Poderia ter colocado também 2 legislações aplicáveis. Bem tranquilo. No caso, eu vou falar da empresa citada de sapatos, citada aqui. Sim, esse aqui é só um exemplo, tá? Aqui a gente vai trabalhar ali sobre o setor. Está no conteúdo de vocês. Agora a gente vai abrir a atividade ali com vocês. Isso. Tá? Só para vocês entenderem. Então, é só um exemplo, não é para copiar a NR36 e colocar lá no arquivo e encaminhar para o tutor de vocês. Então, aqui vocês fazem, então, o download, né, do modelo da atividade, que deve ser entregue neste modelo, né? E nessa avaliação, então, na atividade, né, vocês serão avaliados, então, nos seguintes indicadores. Identifica os riscos ergonômicos, conforme a literatura técnica, normas e demais legislações aplicáveis. Identifica os riscos de acidente, conforme a literatura técnica, normas e legislações aplicáveis. Bom, então aqui é o que de fato, né, vocês vão receber ali, conforme o download, para preencher e enviar para o tutor de vocês. Então, assim, atividade 1. Após a visita virtual, então lá pelo setor da expedição, que eu falei para vocês, né, que tem os bonequinhos e tem a animação, e a leitura da descrição de alguns pontos importantes sobre as atividades desenvolvidas na empresa Pé Direitos Calçados, identifique no mínimo um risco ergonômico e um risco de acidente presente nas 3 funções apresentadas. Gente, quando eu faço é porque eu não estou enxergando, porque a letrinha fica bem pequena aqui mesmo. Bom, então nós temos o montador de estantes, muito importante, tá? Atividade desenvolvida. Descreva aqui a atividade desenvolvida pelos trabalhadores desta função. Muitos alunos não preenchem este campo, tá?
Então, a gente tem que sinalizar e retornar a atividade. Às vezes, a atividade está toda certa, mas o aluno não preencheu este campo, tá? Então, mas, doutor, o que que eu preencho aqui? Ah, vocês vão preencher, por exemplo, a função ali anterior, que era da desossa, né? Digamos que seja uma função é cozinheiro, responsável por realizar a entrega de comidas do buffet, realiza almoço, janta, está cozinhando, é o que vocês vão estar vendo ali na figura, tá? Então, vocês vão colocar a atividade desenvolvida pelo montador de estantes, tá? Assim como depois também vocês vão colocar a atividade desenvolvida ali pelo empilhador de empilhadeira, conforme vocês estarão vendo ali o setor de expedição. E por último, o setor, a função expedidor, né, de esteira. Também vocês vão estar olhando o que eles estão fazendo, os trabalhadores, e inserindo aqui. Então, não pode esquecer essa parte, tá? Mas também não precisa economizar palavras, né, Thaís? Que às vezes vem montar estante, ponto. Não Operar precisa. empilhadeira. Não, gente, precisa economizar, tá? Pode escrever 2 linhas, 3 linhas ali, o que essa pessoa faz. Porque às vezes, que ele monta estante, eu entendi, né? Mas você é tão objetivo, porque um dia vai o relatório para o gestor de vocês, para o diretor, e ele vai dizer, tá, mas só isso? Então, assim, tentem elaborar, aprimorar a resposta de vocês. Não precisa me mandar um livro, tá? Mas 2 linhas eu já tô feliz. Não precisa ser de mais nem de menos, né? Então, busquem sempre um meio termo. O meio termo, isso mesmo. Bom, então ali no montador de estantes, então vocês vão preencher, vocês vão olhar o cenário, vão preencher qual fator de risco ergonômico vocês identificam, né? Discriminar, então, aqui qual é o cenário, com detalhes, né? Porque senão vocês colocarem só 2, 3 palavras, o tutor vai pedir para vocês arrumarem, né? Porque vocês têm que pensar que sempre alguém está lendo as informações. Então, é muito importante na segurança do trabalho a riqueza de informações e detalhes, né? Como se fosse um preenchimento de CAT, né? Então, a pessoa que está lendo, às vezes ela não sabe o que aconteceu, então ela precisa do maior número possível de informações. Por último, então, vocês vão colocar qual a legislação que se aplica, bem como na parte do acidente ali também. Qual é o fator de risco que os montadores de estante, ou quais são, né, desculpa, os fatores de riscos que os montadores de estante estão expostos, né, durante a sua atividade laboral, tá? Assim, vocês vão repetir também com o operador de empilhadeira, qual o fator de risco que ele está exposto, tanto ergonômico quanto acidente. E, por último, o expedidor ali na esteira. Então, quais são os fatores de riscos ergonômicos que o expedidor ali na esteira ele está exposto, né? O que pode acontecer com ele dentro daquela atividade que ele executa, né? O que está de errado? Porque sempre tem alguma situação incorreta. É difícil tu achar em um ambiente de trabalho que esteja 100%, né, seguro ou que não tenha nenhum problema a ser resolvido. E na parte do acidente também, qual o fator de risco de acidente que aquele trabalhador que trabalha ali na esteira está exposto? O que pode vir a acontecer com ele ali que trabalha, né? Então, é sempre isso que a gente tem que pensar. O que pode acontecer? Eu estou olhando um cenário, eu estou lá no setor, lá olhando aquela animação lá do início. O que pode acontecer com aquele trabalhador ali? Tanto na parte ergonômica quanto na parte de acidente. E insiro aqui no mínimo uma, tá? No mínimo um fator de risco ergonômico e um de acidente. Se eu detectar mais, eu posso inserir mais, tá? Então, é bem tranquilo essa parte. Dessa primeira atividade, pessoal, alguém tem alguma dúvida que queira trazer, que pode colocar aqui no chat. Essa é uma atividade que eu acho ela muito legal, sim, ela não é uma atividade longa, ela é bem a própria didática. Atividade, ela já te passa várias dicas, né? Quando ele fala ergonômico, exatamente, tu vai focar na NR17. Quando a gente está falando do montador, analisando a imagem, tu vai focar o quê? NR35. A altura é o quê? NR35.
Então, assim, as imagens e os quadrinhos da atividade te dão várias dicas. Qual é a norma que você tem que pesquisar? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas hoje? Tá tudo certo? Tá todo mundo passado nessa atividade já? Todo mundo com A? Todo mundo com A, então? Acho que sim, Lô. Então, pelo Eu tô jeito, achando que sim. tudo tranquilo? Então, a gente vai para a atividade 2, pessoal. Não, ó, ouvi um não ali, ó. Tem um não, peraí. Renata, alguma dúvida? Pode escrever, fica à vontade. Não precisa ter vergonha. Mas não deixa para o Ela tá último dizendo que não. dia. Não deixem para o último dia. Não vou me mandar às 22h59 do fechamento do regular. Por favor, senão vai para recuperação direto. Não façam isso. Vamos então para a atividade 2, pessoal. Bom, então vamos para a atividade 2, né? Entregar então ali na aba atividade, clicar então no título atividade. A gente sempre rola até o final da página, vai até o botão carregar arquivos, carrega o arquivo e envia. Então, atividade 2. Por meio da análise da planta baixa do setor de expedição, você, como técnico de segurança, deve avaliar a situação e propor melhorias, buscando corrigir os itens que não estão adequados com relação ao layout. Então, é bem importante essa informação. As distâncias estão representadas em centímetros. Então, aqui vocês têm que ter muito atenção, porque essa atividade ela é baseada na planta baixa do setor. Então, a gente vai avaliar as instalações e arranjos físicos com relação à planta baixa. Ou seja, não tem como enxergar equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva na planta baixa, tá? Colocar carregamento, excesso de peso ali, não tem como enxergar na planta baixa. Então, é bem importante que vocês não esqueçam dessa informação. Então, aqui vocês podem novamente baixar, entrar, né, para conhecer o setor de expedição, as imagens animadas com os bonequinhos. E embaixo, então, tem um modelo para vocês baixarem, né, a planta baixa do setor para trabalhar em cima dela. Então, vocês vão indicar, no mínimo, 4 propostas, né, de melhorias aqui, começando... Ai, só um pouquinho, gente, que eu tenho que aumentar aqui, porque a cegueta não tá enxergando. Vida de técnico de segurança é isso, pessoal. Tu tem que... Aqui é real, né? É tempo real. Aqui é vida real, né, gente? Então, assim, mesmo com óculos, assim, às vezes ainda não vai. Bom, agora sim. Indique no mínimo 4 propostas no modelo, contemplando a situação, a legislação pertinente e a melhoria que deve ser implantada. Então, vocês vão identificar uma situação incorreta, vocês vão identificar a legislação pertinente e o requisito correspondente, e, por último, a melhoria proposta. A proposta a ser elaborada pode incluir a alteração da disposição de equipamentos, posição de postos de trabalho, delimitação de áreas, inserção ou remoção de elementos e modificação de medidas. Observe que a NR12 e a NR17 incluem vários requisitos sobre arranjos físicos e sobre instalações. Aqui é uma baita dica. Logo, deve-se embasar a recomendação. Ô, Thaís, aí a gente vamos perguntar para a nossa turma qual é, que é o assunto da NR12. Da 17 eles já decoraram, né? Que é ergonomia. E a NR12, sim, pessoal? Boa. NR12, alguém chuta? A hora do jogo é agora. Ninguém? Ué? NR12, máquinas. Isso mesmo, máquinas e equipamentos. Lá vai ter vários anexos, não me perguntem todos, que eu não sei, que é muita informação. Ela é uma norma bastante longa,
vale a pena a leitura de todas as normas, mas essa em especial para quem quer trabalhar em indústria, fábricas, de diversos segmentos, você vai encontrar informação nesta norma. Verdade. Bom, então aqui é o exemplo, tá? Que vocês vão ter, então, ali no download. São 4 melhorias que vocês devem propor, tá? No mínimo 4, mas achei 5, ótimo. Achei 6, perfeito. Quanto mais vocês acharem, melhor. Mas para atingir os indicadores, né, dessa atividade, são no mínimo 4. Então, vocês vão identificar uma situação incorreta, né? Aqui é um exemplo, tá? Não tem nada a ver, assim, com o setor, assim, de expedição. Disposição das máquinas de costura. Legislação pertinente e o requisito correspondente. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês porque muitos enviam, por exemplo, NR12, mas não inserem o requisito correspondente, né? Então, é bem importante colocar NR12, item X, Y, Z. Por exemplo, se fosse NR32, NR32.2.1.3, né? Então, a gente precisa identificar o requisito. Ai, por favor, então, não fiquem cuidem o copiar e colar. Que quando vê, copiou na atividade inteira o mesmo item. E daí já está falando de outro assunto. É verdade. Então, cuidem e não fiquem chateados conosco se a gente envia e pede, tá, para vocês inserirem, é porque esse é um indicador da atividade, então a gente precisa cobrar de vocês, para que vocês se acostumem, né, que existe o requisito. Então, às vezes a gente acaba as atividades prontas e tá tudo bem. Só que a gente precisa ler, a gente precisa... Cortou teu áudio, não sei Oi, se... voltou? Agora voltou, cortou. Não sei se foi só voltou? comigo, mas cortou. Aonde que... É quando tava falando que a internet, gente pede, né? Internet. Quando a gente tava falando da parte quando a gente pede para retornar uma atividade. Isso, para vocês não ficarem chateados, tá? Ai, gente, desculpa, a internet hoje tá tensa aqui. E vou sinalizando quando vocês não estiverem ouvindo, tá? Que daí eu volto. Então, assim, às vezes o aluno fica chateado porque a gente retorna e pede para que seja preenchido algum item, assim, que às vezes parece bobo, mas não é, né? Então, o aluno tem que se acostumar à NR, aos requisitos, né? Então, só um lembrete para vocês. E outra coisa, assim, para vocês verificarem se a legislação que vocês estão inserindo realmente é aquela que está adequada com a situação incorreta e identificada. Porque a gente sabe que os alunos pegam as atividades um do outro e leem, e não tem problema, tá? Porque todo mundo faz isso, eu também fazia isso. Mas leiam o que vocês estão escrevendo, tá? Vocês podem pegar dicas, mas não façam Ctrl+C, Ctrl+V, verifiquem se aquelas informações realmente estão certas, né? Porque às vezes a gente recebe umas coisas assim sem pé nem cabeça, que não fazem sentido, sabe? A legislação não tem nada a ver com a situação incorreta identificada. Então, quer dizer que aquele aluno copiou de alguém, mas ele nem leu, né, o que estava inserindo ali. Então, revisem, tá? Porque isso é conhecimento, isso é futuro, o futuro de vocês, né? Futuramente vocês serão técnicos de segurança e nós não estaremos lá para, né, dar dicas, né? É vocês e vocês. Então, revisem, tá? Estudem. E por último, então, inserir a melhoria que vocês estão propondo, então, para aquela situação incorreta identificada. No caso aqui, então, a melhoria proposta foi aumentar a distância, né, entre as máquinas para 1 metro, para permitir a operação adequada. Então, é isso os 3 itens que vocês têm que preencher. Thaís? E Travou. Baixo para... Oi? Travou. Travou? Uhum. A hora que tu passou pro slide Voltou já? e entrega, travou. Tá. Isso, então é para entregar conforme solicitado ali, né? E até a data que consta no cronograma.
Então, a gente tem um modelo aqui embaixo para o aluno baixar, preencher e carregar lá, então, na parte da atividade. Então, nessa atividade, vocês serão avaliados no seguinte indicador. Realiza análise de layout a partir da leitura da planta baixa, considerando as normas de segurança e saúde no trabalho. Aí, acho que aqui, vamos ver aqui. Bom, então aqui vocês vão olhar o setor. Preciso perguntar. Sim, Lu, tu consegue liberar o áudio, por favor? Deixa eu fazer um teste aqui, só um momento. Acho que a Dani quer, que eu já tô íntima dela, né? Tu viu, a Dani quer falar, então libera. Então, enquanto a Lu arruma ali, tá? Então, esse aqui é o setor de expedição, né? Então, aqui tem a figura dos montadores, né, distantes, para vocês verificarem as atividades que eles fazem, quais os fatores de riscos ergonômicos que eles podem estar expostos, quais os fatores de risco de acidente. Aqui, então, é o operador de empilhadeira. Thaís, não consegui liberar aqui no meu. Pode verificar aí no teu? Não? Não, não consegui. Tá, peraí. Só um momento, pessoal. Vai dando... Ó, ela ergueu a mão, vamos ver se... Daniela, verifica se foi, por gentileza. Dá para ouvir? Sim, estamos te escutando. Pode falar, Dani. Boa noite a todos. A minha dúvida é, a planta, ela está incorreta? Ao meu ver, né, pelo que a gente está vendo aqui, eu acredito que ela esteja incorreta também, ou não, porque na planta não mostra que tem a porta de emergência, que tem as coisas ali na frente, ou não tem nada a ver. Deixa a gente passar para esse slide que a gente já te apresenta ali, só um momento, tá? Já vai vir a planta, tá? Então, aqui é o operador de empilhadeira, tá? Então, vocês também vão fazer uma análise da atividade que este trabalhador executa, quais os possíveis fatores de riscos ergonômicos e de acidentes. Aqui, então, é de fato, né, o expedidor que trabalha na esteira, para vocês analisarem as atividades, também identificando os fatores de riscos ergonômicos e de acidente. Aqui é a produção ali. E aqui é a planta baixa. Sim, a planta baixa, ela tem situações que não estão regulares, tá? E aí cabe ao aluno, então, né, propor essas melhorias identificadas aqui na planta baixa. É que essa planta, ela não está toda detalhada, né? Ela só está com foco na expedição, na produção, né? Naqueles detalhes. Não está mostrando, por exemplo, os extintores, os hidrantes, caso tenha na empresa, né? Outras sinalizações, tubulações, elétrica. É que, assim, conforme ali nas instruções da atividade, né? Então, essa atividade, elas têm que... As melhorias propostas, enfim, nessa atividade, ela é com relação aos arranjos físicos e as instalações. Um exemplo, pessoal, quando vocês chegarem na UC9, vocês vão encontrar um outro tipo de planta, um pouco mais elaborada, com alguns outros detalhes. Cada UC que vocês vão subindo, vão chegando mais perto, né, do sonhado diploma, não é, pessoal? Então, é isso. Cada etapa, né, vai criando um novo desafio na unidade curricular. E aí, assim como eu... E aí, como eu comentei ali... Oi? Pode falar. Assim... Tá, conforme eu comentei ali no início, né, aqui, por exemplo, o não uso de EPIs a gente não consegue visualizar aqui na planta, né? Então, essa não pode ser uma situação incorreta.
embora a gente receba algumas atividades, não tem como a gente visualizar aqui, né? Mas, por exemplo, a saída de emergência a gente não visualiza, então é algo que pode ser trazido. Eu não sei se era isso que a Dani estava perguntando. Mas aí vocês podem trabalhar com ajuste de sinalizações aqui, né? Dando um spoiler aqui, por exemplo, a empilhadeira, tá? Ela tá operando na mesma área que os trabalhadores. Então, essa é uma situação que é incorreta, tá? Essa aqui foi de spoiler só porque vocês são uma turma muito legal, né, Lu? Sim. Então, é nesse Mas sentido, muito assim. legal Então, tem bastante. o questionamento da Daniela é muito interessante, porque eles já estão pensando além, já estão lá nas UCs lá da frente, né? Já estão pensando Sim, além, verdade. como é que é, não está contente já com esse tipo de projeto, com esse tipo de planta, já está pensando, mas espera aí, está faltando sinalizar isso, está faltando sinalizar aquilo. Muito bem, pessoal, continuem assim. Só que cada etapa, né, vocês vão evoluindo nessas pesquisas. Verdade. Então, é assim, tem muita coisa aqui, tá? Vocês podem usar a criatividade de vocês, leiam a NR12 lá. Vocês vai abrir a mente de vocês. Alguém talvez não possa não ter lido ainda, né? Mas ali vocês vão ter bastante subsídio, né? Para estar realizando, então, essa atividade. Bom, aqui é o modelinho, então, né? São as 4 melhorias, então, que vocês têm que propor e assinar ali no final da atividade. Ó, ainda tem aqui o outro spoiler. Observe que a NR12 e a NR17 incluem vários requisitos sobre arranjos físicos e sobre instalações. Baita dica aqui da atividade, então não se esqueçam disso. Parece difícil, tá, gente? Mas não é, né? A gente só precisa ler mesmo para entender, né, a NR12. A NR17 a maioria aposto que já tem um maior conhecimento, porque ela é mais usual, mas conforme vocês lerem a NR12, vocês vão adquirir conhecimento e só vai, né? A criatividade só aumenta. Para, no caso, preencher a atividade. Thaís, numa outra aula eu usei o exemplo, vou voltar aqui, tá, teu slide, só um momento. Aqui, ó. Lá, vamos voltar, aqui, ó. A gente tem que fornecer para esses funcionários uma área de descanso. Mas tem como colocar uma cadeira aqui? Não dá. Nós vamos ter um grande problema. Ou eles vão ficar se batendo e criar um outro acidente, ou estragar o equipamento, né? Ou ninguém vai conseguir trabalhar direito. Deve aparecer uma dor aqui, uma dor ali, né? Então, a área de descanso, né, tem que ser em outro local. Não tem espaço aqui para colocar 2 cadeiras para os nossos funcionários. Então, sempre avaliem cada situação. Certo? Muito bem. Ó, mais um spoiler, hein? Vocês não mais podem reclamar de nós. Mais uma verdade, dica. Leon. Opa, passei aqui. Pulei para atividade 3. Pessoal, alguma dúvida na atividade 1, na atividade 2? Quem entrou um pouquinho depois? Pegou os vídeos que eu coloquei para vocês ali, que é os vídeos da atividade, salvem no WhatsApp de vocês para assistir depois. Coloquei o link também do Ministério do Trabalho para acessar as normas. Vocês têm alguma dúvida da atividade 1 e 2? Tá fazendo a 3? Tá. A 3. Agora nós vamos passar para a atividade 3. Vocês têm alguma dúvida na atividade 3? Roseli tá mais adiantada já. Uhum. Vamos então para a atividade 3, pessoal? Todo mundo concorda? Então vamos lá. Boa sorte, Thaís. Ó. Não, não é Thaís? É Thaísa? É Thaísa. Thaísa, é quase Thaís. Desculpa.
É o costume de conversar com a Thaís, saiu no automático. É quase minha charada. Bom, então na atividade 3, tá? Vocês vão, né, proceder com as mesmas orientações ali para enviar a atividade, né? Atividade 3. A empresa terceirizada Cheios e Vazios, que atua no setor de expedição da Pé Direito Calçados, tem outras obras em andamento. Enquanto o edifício era construído, na atividade de carregamento de materiais para o segundo andar, um colaborador se desequilibrou e caiu. O trabalhador estava a 3 metros do chão e não utilizava equipamentos de proteção individual. Após a queda, ele foi encaminhado para atendimento médico, sendo constatadas sérias lesões nos membros inferiores. Então, aqui nós temos, então, a gente clica aqui, né, e nós temos um vídeo que são de trabalhadores em uma obra. Então, vocês têm que olhar esse vídeo, tá, e se atentar para tudo que é feito ali no vídeo, as etapas de carregamento de material, né, de tudo que envolve ali essa atividade do primeiro piso para o segundo piso. Acidentes envolvendo a altura normalmente são graves, portanto, sempre devem ser consideradas medidas preventivas para eliminar o fator de risco ou minimizar riscos, as quais envolvem desde treinamentos, uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, determinação de procedimentos de trabalhos claros, permissão de trabalho, até análise preliminar de risco, APR. A atividade. Com base no acidente relatado e na visualização da atividade executada, elabore uma APR com, no mínimo, 3 etapas para atividade de transporte de materiais para pisos superiores. Lembre-se de que a atividade de transporte de materiais para pisos superiores envolve trabalho em altura. Vocês estão me ouvindo? Eu cortei, Lu? Cortou a minha internet? Tudo certo. Pode seguir. Ah, tá, que alguém botou ali que a internet estava horrível, tá? Não, eu acho Transporte que ela de tá materiais. da dela. Pode continuar. Transporte de materiais para pisos superiores envolve trabalho em altura e diversos outros perigos, fatores de riscos. Então, nessa atividade, vocês têm que entregar, então, né, na data indicada no cronograma e utilizar um modelo disponível, então, para preenchimento, que é o modelo de entrega de atividade que vocês baixam aqui. E nessa atividade, vocês vão ser avaliados em alguns indicadores que cortou ali, né? Ah, não, tá aqui. Peraí, que era o meu cursor que estava. Avalie os riscos ergonômicos e de acidentes por meio de instrumentos de avaliação e metodologia específica. Estabelece medidas de controle conforme literatura técnica, normas e demais legislações aplicáveis. Então, esse é o vídeo, né? Então, eles fazem o carregamento, né, de materiais do primeiro piso para o segundo. E nisto, vocês têm que identificar, no mínimo, 3 etapas de atividades e realizar, né, a classificação ali da tabela, o preenchimento da tabela, com as informações que são solicitadas. Então, aqui é a tabela. É que vocês vão simular uma APR, tá? Local, setor, data, atividade, tarefa, Thaís, ferramentas e... Eu perguntei para o pessoal o que é APR, tive uma resposta no nosso chat, análise preliminar de risco. Pessoal, uma dica, todas as aulas, com qualquer tutor, tenha um papelzinho, alguma forma que vocês possam anotar as siglas. Técnico de segurança adora uma sigla. Para vocês, o que ela falou mesmo, depois você pesquisa, se for com alguma outra dúvida sobre as nossas siglas. Tá ruim o áudio? Tá cortando a internet para o pessoal, mas não é só a nossa, não. Tá funcionando? Ah, então tá. Para mim tá funcionando, tava normal. Tá normal? Eu acho que tá oscilando, dependendo, né, da região que a pessoa está, ou que nós estamos também. Bom, então nas ferramentas, equipamentos, é o que vocês utilizam, então, né, para fazer essa APR, responsável pela elaboração. Então, vocês vão preencher aqui no mínimo 3 etapas, mas se identificarem mais e quiserem colocar, fiquem à vontade. Então, aqui na primeira coluna, vocês vão identificar uma etapa,
seguido do perigo, fator de risco envolvido, né? A causa ou atividade que gera determinado perigo, fator de risco, a consequência que gera e quais são as medidas de controle. Por exemplo, vamos pegar na área hospitalar. Não sei se tu consegue escrevê-lo. Posso tentar. Não sei se dá para escrever aqui. Mas vamos pensar, né, para a gente não entregar as respostas, né, mas ajudar vocês a pensarem. Então, assim, vamos pensar num técnico de enfermagem, tá? O técnico de enfermagem, diariamente, então, ele aplica injeções, tá? Então, dentro das atividades dele, que ele está fazendo ali no dia, uma delas é aplicar medicação intramuscular, tá? Não conseguiu ler, Lu, escrever? Desculpa, eu estava respondendo uma pergunta ali no chat. Desculpa. O que tu me perguntou? Eu estava prestando atenção no chat, não ouvi. Se a gente consegue colocar aqui, eu vou falando e tu coloca a etapa da atividade para eles. Posso tentar. A localidade, isso? Etapa da atividade. Etapa da atividade aqui? Tá. Vamos tentar. Só um momento. Acho que escreve. Pode falar, etapa da atividade. Aplicação. Não vai ficar bem no quadradinho, tá, pessoal? Mas vou tentar colocar só para eles, para gravar para eles. Aplicação. Isso. De medicação intramuscular. De medicação, certo. Depois, é que não dá, se eu botar muito, vai ficar muito grande. Eu fiz um resuminho ali. Ah, não, tá bom. Tá. Vamos pensar numa aplicação de medicação intramuscular, tá? Que é no músculo. Lembrando que é um exemplo que a tutora tá falando. Um exemplo, claro. Na atividade vocês falam de obra, por favor, tá? Isso aqui é só para fazer vocês, né, pensarem como que tem que pensar lá no vídeo, né, dos trabalhadores lá. Quando o técnico, então, ele aplica uma medicação intramuscular, né, qual o fator de risco que está envolvido, assim, vamos pensar no fator de risco de acidente, tá? Qual o fator de risco que está envolvido nessa atividade de aplicação de medicação intramuscular? Podem colocar, pessoal, aqui. Alguém tem alguma sugestão, algum chute? Não tenham medo de errar. Ó, temos uma resposta, vamos olhar. Tá, assim, ó, o biológico, na verdade, ele é classificação de risco, né? Então, a gente tem fator de risco biológico, químico, físico, de acidente e ergonômico. Né? Aí, dentre esses riscos, cada um deles, a gente tem os fatores de risco. Mas a gente tem ali, ó, se ferir com agulha. Isso mesmo. Pode colocar se ferir com... Isso. Pode colocar se ferir com agulha ou acidente com pérfuro cortante, que é como a gente mais utiliza esse termo, né, na área hospitalar, é acidente com material pérfuro cortante. Espera aí que a Lu tá escrevendo, tá? Mas tá muito bom. Não consigo digitar tudo, senão ele vai ficar muito grande. Eu vou botar só pérfuro. Tá. Não vai dar pra digitar, senão vai ficar fora do quadrinho. Deixa assim. Daí seria na segunda coluna aqui, pessoal. A primeira, aplicação de material. A segunda, material pérfuro cortante. Tá? Senão vai ficar muito grande. Tá. Próximo, que é a causa. Alguém chuta um exemplo? Quais são as causas? Quais são as possíveis causas ou atividades, né, que geram o fator de risco que a gente inseriu?
Muito bem. Manusear de forma Manusear de incorreta. forma incorreta. Uma coisa que no hospital fazem muito, tá, pessoal? Que é o reencape de agulhas. A NR32 traz que é proibido o reencape manual de agulhas, né? Pelo risco que traz para os funcionários, né? Para quem está manuseando. Manusear de forma incorreta, reencape de agulha. Na hora do descarte de agulha, muitas pessoas se picam ali com na caixa de pérfuro cortante, né? Então a gente tem várias causas, né, envolvidas. Chegou a digitá-lo? Lu, tá me ouvindo? Sim, estou te escutando. Manusear de forma incorreta, é isso? Ou local incorreto, como tu prefere? Não, manusear de forma incorreta, Certo. reencape de agulha. Certo. E o próximo seria as consequências, Thaís. Então, este colaborador que se acidentou, tá, com material pérfuro cortante, tá? Então ele entrou, ele foi exposto a risco biológico, né? O que pode acontecer com ele? Quais as consequências à saúde dele? Doença? Sim, ele pode se contaminar com hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis também é bastante tem bastante risco de transmissão por acidente, assim, né? Envolvendo sangue. Corte, né? Ele pode se cortar. Depois a gente vai encontrar as medidas, não é? Eu não consigo enxergar ali. Medidas de controle. Medidas de controle. Isso, medidas de controle. Olha, Daniela, tá show de bola, ó. Luvas, que é o uso de EPI, né? Luvas principalmente, embora a luva ela não vá impedir que o acidente com pérfuro cortante ocorra, mas ela já vai filtrar a secreção, né, que vai chegar até o colaborador. Então ela faz um filtro já. Então é muito importante, né? Pessoas que trabalham em hospital, enfim, usarem os EPIs, principalmente a luva, treinar esses funcionários, ter uma rotina de treinamento, DDS principalmente, tá, na área hospitalar, porque as pessoas não podem sair dos seus postos de trabalho, porque Todo envolve mundo paciente. sabe o que é um podem... DDS? Alguém sabe me dizer o que é um DDS? Sim, treinamento é a chave do nosso negócio. Técnico de segurança tem que gostar de conversar, de pesquisar, senão vai passar trabalho na área. Tem que gostar de treinamento, tem que gostar de atender o seu cliente, vamos chamar o funcionário de cliente, porque ele tem que ser atendido em alto padrão. E aí, o que é DDS? Vou até digitar aqui no chat, né, Thaís? DDS. O que é DDS? Diálogo Diário de Segurança. Muito bem, isso mesmo. Muito bem. A turma tá afiada, é isso hein, aí. Thaís? Uhum. Então, as medidas de controle são todas aquelas que a gente utiliza para eliminar, né, o risco ali ou minimizar. Uhum. Pessoal, assim, alguma dúvida aqui por enquanto, né, na atividade 3? Porque a gente já está... Nosso horário... Cortou o teu áudio. Né, limite. Não, voltou? Tô te escutando. Voltou, Lu? Pode falar, estou te ouvindo. Tá. Não, eu perguntei para eles se eles têm mais alguma dúvida, porque a gente já avançou ali, né? O nosso horário já está bem no limite, mas que podem perguntar ainda. Pessoal, fiquem à vontade, podem perguntar.
A gente está aqui para atender vocês. Gostaram da aula? A gente vai pedir para vocês responderem uma pesquisa. Leva ali alguns minutinhos, tá? Prometo que não são 59 perguntas, fiquem tranquilos. Eu já vou colocar o link para vocês, se vocês conseguirem responder a nossa avaliação, para que a gente consiga, né, eu e a tutora Thaís, cada vez melhorar mais, buscar novas técnicas de atender vocês, cada vez com mais excelência, né? Ria, referente ao PI, vai ter que ver ali na programação, eu não sei de cor, né, o calendário de cada turma. Tem que olhar ali no menu lateral, ali na aba Encontro com o Tutor, e ali vai ter as aulas, né, que serão ministradas. Pessoal, coloquei o link ali para vocês, se vocês puderem avaliar as tutoras, né, nós, o curso, fiquem à vontade, tá? É o link de acesso, pode fazer outro dia, pode fazer hoje, como vocês preferirem. Tá? Agradecemos a atenção de vocês, uma boa noite, uma boa semana. E se cuidem, né? E participem das aulas. Esse momento é muito importante para vocês e para nós também. Essa troca, né? Tirar essas dúvidas. Verdade. Obrigada, gente, por esse momento. Adorei conversar com vocês, tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem nos avaliar, como a Lu falou ali, então a gente está sempre buscando, né, se desenvolver e melhorar mais para ser mais didático possível para vocês, tá? Boa semana, se cuidem. E até a e próxima. Até breve. Até mais, pessoal. Uma boa noite. Tchau, Obrigada. tchau.